destaque no Panorama CBN, os primeiros debates entre candidatos a governos estaduais. A retomada presencial do Congresso com a pauta travada pelos embates eleitorais. O Pix considerado a instituição de maior confiança dos brasileiros. A prisão do ex-marido da ativista Maria da Penha por descumprimento de medida protetiva. E uma nova tentativa de delação premiada de Daniel Vorcaro, do Master. Hoje é segunda-feira, 10 de agosto de 2026. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã. Como é que foi de fim de semana? Tudo tranquilo? Espero que tenha sido. Vamos juntos com as principais notícias do Brasil e do mundo em menos de meia hora. Bom, a TV Bandeirantes promoveu neste domingo o primeiro debate entre os candidatos aos governos estaduais. Participaram dos confrontos os postulantes de 12 estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Paraná e Bahia, além do Distrito Federal. E agora eu destaco para você alguns trechos que repercutiram. Bom, em São Paulo, o embate entre o governador Tarcísio de Freitas e o ex-ministro Fernando Haddad foi nacionalizado, com trocas de ataques sobre a condução da economia e os repasses do governo federal ao Estado. Você realmente não tem nenhum conselho para dar para o presidente da República? Você que esteve na Fazenda esse tempo todo, nós precisamos de ajuste ou não precisamos? É isso que nós precisamos saber, Haddad. O Tarcísio, o presidente Lula vai entregar a menor inflação acumulada em 4 anos, a menor taxa de desemprego da história e o dobro do crescimento do período Temer-Bolsonaro. Qual o conselho que você daria? Fazer o que o Bolsonaro fez? A gente continua com a taxa de crescimento baixa, a gente continua com a taxa de investimento baixa, a gente continua com a produtividade baixa e a gente está caminhando para uma situação problemática, uma situação de recessão. As recentes decisões tarifárias dos Estados Unidos também entraram na discussão. Na área de segurança pública, Fernando Haddad criticou a gestão estadual e citou a infiltração de facções criminosas no estado, cobrando responsabilidades sobre a atuação do ex-secretário Guilherme Derrite. Tarcísio defendeu as ações da pasta, destacando operações conjuntas com o Ministério Público e o alcance dos menores índices de homicídios da história de São Paulo. E o debate registrou também momentos de tensão em torno de temas como a desocupação da favela do Moinho, no centro da capital. Tivemos a coragem, por exemplo, de desmobilizar o Moinho. Ninguém queria entrar no Moinho. E nós fomos lá, tiramos, prendemos o traficante do Moinho. Por sinal, nós temos uma cena ruim, que é a cena de membros do poder, inclusive o doutor Fernando Haddad, no palco com a traficante que comandava o tráfico na favela do Moinho. Depois da operação, nós temos coragem para resolver o problema. Ô Tarcísio, que deselegância, rapaz. Acho que eu vou saber quem é do tráfico. Você acha que eu conheço o tráfico como você conhece? Se você sabia que ela era uma traficante, por que você não foi lá prender? Começou quente já, né, o debate em São Paulo. O ex-ministro também questionou as privatizações promovidas pela atual gestão, citando a Sabesp e as linhas de trem. E o governador justificou as entregas à iniciativa privada por razões de eficiência e necessidade de investimentos. No Rio de Janeiro, o primeiro debate entre os candidatos ao governo do estado foi marcado por intensos ataques ao ex-prefeito Eduardo Paes, que lidera as pesquisas, mas que não estava lá, não compareceu ao evento. A ausência foi explorada pelos adversários, que deixaram até o púlpito reservado a ele vazio no estúdio. O encontro contou com a presença dos candidatos Douglas Ruas, do PL, Antony Garotinho, do Republicanos, William Siri, do PSOL e André Marinho, do Novo. O presidente da Assembleia Legislativa, o Douglas Ruas, foi o outro alvo dos participantes. O candidato do PSOL, William Siri, lembrou da relação de Ruas com o ex-governador Cláudio Castro, de quem foi secretário, e com Rodrigo Bacelar, alvo de operações da Polícia Federal. Você, há poucos meses atrás, falou e disse: meu sonho é ver você, Rodrigo Bacelar, como governador, não quero ir para o TCE, não. Isso na Alerj, foi a público. Então, Douglas de hoje, a grande questão é o seguinte: se nós não tivéssemos uma operação da Polícia Federal
colocando Rodrigo Baccelar na cadeia, ele seria o governador. Para deixar bem claro, eu não sou candidato de ninguém. Eu tenho uma identidade própria. Eu sou Douglas Ruas, sou um servidor público de carreira. Nos últimos 12 anos, servi em diferentes funções públicas e nunca escolhi chefe. Sempre escolhi a missão. E pela primeira vez na história, um deputado foi preso e eu, como presidente, não submeti ao plenário para avaliação porque entendo que não cabe. Ao atacar a ausência de Eduardo Paes, o candidato André Marinho, que é humorista, chegou a imitar o ex-prefeito. Se vocês acharam que Eduardo Paes não ia estar aqui presente, estou aqui, porra. Porque até eu estou fraudando todas as OS que estão por aí. Tá faltando de pirona enquanto são milhões ali para Badona. Esse é meu jogo. Trazendo aqui uma breve lembrança aí do nosso fujão, mas focando no que importa aqui, pessoal. Tem de tudo, né, nos debates. Agora vamos para o Ceará. O primeiro debate por lá reuniu o atual governador Eumano de Freitas, do PT, e Ciro Gomes, do PSDB. O candidato Pedro Brito, do Novo, não compareceu. O atual governador tentou associar Ciro Gomes ao bolsonarismo. A articulação de uma aliança entre Ciro e o PL motivou a briga, entre a ex-primeira-dama Michele e o senador Flávio Bolsonaro. E isso foi lembrado no debate. É por isso que aqui o pessoal está dizendo que você é mesmo cironaro, porque você confunde o que é o governo do presidente Lula, que melhora a vida do povo, e está aí de braço dado com a turma do Bolsonaro. Nós não. 30 segundos para a réplica, candidato. O sangue está esquentando e a elegância está indo embora. Ele sabe, me conhece há 40 anos, eu pelo menos, ele sabe que eu não tenho nada a ver com candidato nenhum. Eu fui candidato a presidente da República, você sabe disso, 4 vezes. O último debate que eu participei, se duvidar, foi eu e o Lula e o Bolsonaro. Nós discutimos claramente porque eu represento outra coisa. O resto é para fazer intriga com você. No Paraná, o senador Sérgio Moro, do PL, não participou do primeiro debate promovido pela TV Bandeirantes. Numa publicação nas redes sociais, ele, que é o líder nas pesquisas de intenção de votos, alegou jogo marcado e criticou uma suposta aliança entre o PT e o PSD para atacá-lo durante o encontro. Os candidatos Requião Filho, do PDT, e Sandro Alex, do PSD, criticaram o ex-juiz da Lava Jato por ter faltado ao debate. Eu tinha tantas perguntas para o Sérgio Moro, queria saber dele, que fala tanto em corrupção, sobre as diversas denúncias que eu fiz aqui no Paraná. Você não conhece nem contra quem você está disputando, muito menos conhece o Paraná. Pode sair debaixo da cama, já acabou o debate, espero você no próximo. Fica aqui, inclusive, uma sugestão para todos os sites, TVs, rádios e blogs. Qual é o adjetivo que ele merecia ter por não aparecer no debate de hoje aqui do Paraná? Fica a critério da população. Em Brasília, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, do Progressistas, foi o principal alvo de críticas nesse primeiro debate. A crise envolvendo o BRB e o Banco Master centralizou os ataques de adversários como Leandro Graz, do PT, e José Roberto Arruda, do PSD. Arruda, o governo ibanês Celina causou no BRB um rombo estimado entre 8 e 13 bilhões de reais. Bilhões. Essa negociata com o Master é o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. O ibanês fugiu do governo, a vice disse que não tem nada a ver com a história. Espero que a Justiça e o Banco Central respondam. Debate bem ensaiado, Eu sou o alvo do debate, uma caça-leoa aqui, Mas na selva quem caça é a leoa. Um rombo de 5 bilhões de reais, que eu resolvi na semana passada, na sexta-feira. Um banco que realmente estava num estado de dificuldade. Nenhum dos candidatos que estão aqui vieram para nos ajudar. Eu estou sozinha tentando salvar um banco. O encontro contou também com a participação de Ricardo Capelli, do PSB, Paula Belmonte, do PSDB e Kiko Caputo, do Novo. Na Bahia, o primeiro debate reuniu o governador Jerônimo Rodrigues, do PT, ACM Neto, do União Brasil, e Ronaldo Mansur, do PSOL. Esse encontro foi marcado por embates diretos sobre a violência e o combate ao feminicídio no Estado, além de trocas de acusações políticas e discussões sobre alianças para a disputa presidencial. Também houve debates no Rio Grande do Sul, Amazonas, Goiás, Rio Grande do Norte e Maranhão. Em Minas Gerais, o confronto foi adiado para o dia 16, devido a acertos e indefinições de coligações acordados entre a emissora e os partidos. Olha, no contexto nacional, o Portal G1 e a Globo News realizam entrevista hoje com o candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro. Ele vai ser entrevistado no estúdio da Globo News, no Rio de Janeiro.
E ainda tem a ver com eleições o fato de o Tribunal Superior Eleitoral debater nos próximos dias a ação apresentada pelo PT contra a veiculação de um vídeo em deepfake do ex-presidente Jair Bolsonaro na convenção do PL. O presidente da Corte, ministro Cássio Nunes Marques, vai reunir os integrantes do tribunal nesta semana para alinhar o entendimento e deve incluir o caso em pauta na segunda metade de agosto. O julgamento é considerado emblemático porque vai fixar os limites jurídicos para a utilização de inteligência artificial nas eleições. A norma de propaganda eleitoral veta o uso de simulações hiperrealistas para favorecer ou prejudicar candidaturas. Mas a defesa da campanha está sustentando que a peça continha avisos explícitos e não induzia o eleitor ao erro. Integrantes do tribunal manifestam preocupação de que uma eventual liberação de simulações com aviso prévio provoque uma onda de judicialização. Outro ponto em análise entre os ministros é o risco de fragmentação do conteúdo em aplicativos de mensagem, onde trechos cortados poderiam circular desprovidos de alertas e aí comprometer o equilíbrio da disputa. Eu te conto agora que o Congresso Nacional retoma os trabalhos presenciais hoje, uma semana depois do fim do recesso, e aí sob o regime de esforço concentrado. O trabalho foi negociado pelos presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. As sessões plenárias serão concentradas em apenas 2 semanas até o primeiro turno das eleições, visando liberar os parlamentares para a campanha eleitoral nas suas bases, né? Na Câmara, a prioridade da semana inclui o projeto que autoriza o uso de receitas extras do petróleo para reduzir tributos sobre combustíveis. Em contrapartida, propostas com forte apelo ideológico, como o projeto de combate à misoginia e a elevação do teto do MEI, enfrentam forte resistência e falta de consenso entre os líderes partidários. A pauta legislativa do período é pressionada pelo prazo de validade de várias medidas provisórias econômicas e de socorro emergencial. Entre as matérias urgentes, por exemplo, estão a concessão de crédito a exportadores, a ampliação de fundos garantidores para veículos sustentáveis, o programa de renegociação de dívidas e o fim da taxa das blusinhas. Aliás, o superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção é contra a votação da medida e a favor da retomada da cobrança da taxa das blusinhas. Fernando Pimentel classifica a manutenção da desoneração como concorrência desleal com o mercado interno. Nós encaminhamos várias emendas a essa MP. Tá? Então, isso é o jogo do Congresso. E, obviamente, vamos trabalhar para que ela caduque, porque é um absurdo. Essa MP, a proposta dela é destaxar o chinês, o asiático e taxar quem produz aqui dentro cada vez mais. Então, é um nonsense completo e nós estamos trabalhando e vamos trabalhar para que isso não prospere. No Senado, a agenda de votações definida para a semana foca no Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes, além de projetos que instituem o Estatuto do Aprendiz e o Estatuto da Vítima. Os senadores também devem apreciar a liberação de créditos extraordinários voltados para o combate a incêndios florestais e auxílio a famílias atingidas por desastres climáticos. Matérias de grande impacto institucional e de autoria do Poder Executivo, como o fim da escala 6x1 e a proposta de segurança pública, foram adiadas e não devem ser apreciadas antes das eleições. A análise dos vetos presidenciais que trancam a pauta do Congresso também foi postergada, com expectativa de deliberação conjunta só depois do encerramento do processo eleitoral. Para tentar destravar algumas propostas, o presidente Lula deve se reunir hoje com Davi Alcolumbre. Na semana passada, os dois tiveram um primeiro encontro depois de meses sem se falar, desde que o presidente do Senado comandou a rejeição à indicação de Jorge Messias para a vaga que está aberta no STF. Agora vamos falar sobre o Pix. O Pix, que foi considerado a instituição de maior confiança dos brasileiros, segundo um levantamento da Genial Quest divulgado neste domingo.
O mecanismo, desenvolvido pelo Banco Central, alcançou 80% de aprovação da população, superando instituições tradicionalmente líderes de credibilidade no país, como a Igreja Católica e as Forças Armadas. O estudo aponta que o elevado nível de confiança no Pix, sistema de pagamento instantâneo, atravessa diferentes espectros políticos e ideológicos. Para o cientista político Melilo Diniz, ferramentas e serviços públicos que entregam soluções práticas e diretas para o dia a dia conseguem superar a polarização e conquistar apoio generalizado. Aquilo que é bem feito, dá certo e resolve problemas da população, tem entre si e com as demais instituições uma confiança da maior parte dos brasileiros, independentemente de qualquer posição ideológica. O Pix é isso. O Pix traz consigo algo que é funcional, que é uma solução importante e é algo que está acima das divisões e das polarizações no Brasil. Na sequência do ranking de credibilidade liderado pelo Pix, aí vem a Igreja Católica, com 76% de confiança da população. E as polícias militares registraram 75% de aprovação, seguidas pelas Forças Armadas, que somam 70%. A pesquisa Genial Quest também avaliou as urnas eletrônicas, que aparecem em um patamar intermediário, com 65% de confiança dos brasileiros. Uma reportagem do Globo mostra que, com o orçamento apertado, a classe média brasileira está escolhendo imóveis com preços e tamanhos menores, principalmente do Minha Casa Minha Vida, para realizar o sonho da casa própria. Nessa escolha, pesa menos a metragem do imóvel e mais a localização. O movimento é impulsionado ainda pela revisão dos limites do preço dos imóveis e da renda familiar enquadrados no Programa de Moradia Popular do governo. Isso inclui a criação da faixa 4 do programa em 2025 para quem tem renda de R$ 9.600 a R$ 13.000 e para imóveis de até R$ 600.000. Em maio, mais da metade de todas as unidades residenciais lançadas na capital paulista, por exemplo, eram de 2 quartos, proporção similar à de imóveis com 30 a 45 metros quadrados, segundo dados do Secov São Paulo. Especialistas ouvidos pela reportagem avaliam que o programa Minha Casa Minha Vida tornou mais acessível a aquisição do primeiro imóvel e fisga muita gente da geração Z, em sintonia com as mudanças demográficas. Atende pessoas que moram sozinhas, casais ou famílias com 1 ou 2 filhos, por exemplo, No primeiro semestre, apesar dos juros altos, as concessões de crédito no setor atingiram 180 bilhões, uma alta de 23% se comparado ao mesmo período de 2025. Agora, isso também tem a ver, essa procura por imóveis mais em conta e menores, com o endividamento da população, que chegou a 85% das famílias de baixa renda e bateu recorde no mês de julho. Os dados são da Confederação Nacional do Comércio. A parcela de famílias endividadas que ganham até 3 salários mínimos alcançou o maior nível da série histórica, refletindo o forte comprometimento do orçamento dos brasileiros de menor poder aquisitivo. Mudando de assunto, essa daqui também é bem importante. O ex-marido da ativista Maria da Penha foi preso neste domingo, 2 dias após a lei que leva o nome da cearense completar 20 anos. Marco Antônio Heredia Viveiros foi capturado por descumprir medida protetiva contra a ativista e 2 das 3 filhas delas. Ele foi detido em Natal, no Rio Grande do Norte. Lembrando que a Maria da Penha se tornou símbolo da luta contra a violência doméstica após o ex-marido tentar matá-la 2 vezes em 1983, em Fortaleza. O Ministério Público do Ceará pediu a prisão após Marco Antônio dar uma entrevista à TV Record falando sobre a tentativa de feminicídio que cometeu contra a ex-mulher, o que descumpre decisão judicial. A Justiça acolheu um pedido do Ministério Público e decretou a prisão preventiva. A decisão foi proferida no sábado, durante o plantão judicial.
O G1 procurou a Record sobre a decisão judicial que proibiu a exibição da entrevista e pediu a retirada de todo o material de divulgação, mas não obteve retorno. Chamo sua atenção agora para uma outra reportagem. Do Fantástico de ontem, que trouxe uma revelação da investigação do acidente com o avião da Voipass, mostrando que um inspetor, ou melhor, um ex-inspetor da ANAC, alertou a agência anos antes do acidente com o voo 2283 que a companhia reaproveitava peças em aviões. O funcionário trabalhava há 16 anos na agência e foi exonerado no ano passado após ter feito denúncias a órgãos internacionais sobre o reaproveitamento ilegal dos componentes. Segundo o Fantástico, o ex-servidor alega que sofreu perseguição interna na agência reguladora. O relatório da Polícia Federal, que indiciou 16 pessoas, aponta que a empresa operava sob uma cultura sistêmica de omissões, pressionando equipes a não registrar panes nos diários de bordo. Segundo as apurações, o sistema de degelo da aeronave que caiu em Vinhedo falhou pelo menos 15 vezes em voos anteriores, sem a devida anotação técnica. O acidente matou 62 pessoas e completou 2 anos ontem. Em nota, a ANAC disse que instaurou um processo administrativo interno para verificar a conduta dos servidores e checar as auditorias do setor. Essa daqui eu destaquei para você, é importante a gente ficar atento para os próximos dias. A Andréa Sadi, jornalista da Globo News, está contando que o novo advogado de Daniel Vorcaro pediu uma audiência com o ministro André Mendonça, relator do caso no STF. E a expectativa é de que aconteça nos próximos dias. Daniel Bialski assumiu a defesa de Vorcaro ao lado de Sérgio Leonardo e, a partir de agora, os dois vão definir as novas estratégias da defesa do dono do Banco Master. Uma das frentes é a possibilidade de retomar as negociações de uma delação premiada. Vorcaro já tentou um acordo de colaboração anteriormente, mas as propostas apresentadas foram recusadas pelo menos 2 vezes. A audiência com Mendonça é um dos primeiros movimentos da nova defesa. Agora o noticiário internacional. Pelo menos 12 pessoas foram mortas e 39 ficaram feridas num ataque de drone ucraniano a alvos industriais e civis na cidade de Nizhneyansky, na região de Tartaristão, na Rússia. Lá é um local de uma grande refinaria de petróleo. A refinaria, uma das mais tecnologicamente avançadas da Rússia, foi atingida no ataque, segundo vários meios de comunicação russos. Em vídeos não verificados nas redes sociais, é possível ver fumaça subindo sobre o que parece ser uma refinaria de petróleo. Em Nova York, uma mulher de 27 anos e a filha de 5 meses morreram após o barco em que estavam virar no porto, próximo à Estátua da Liberdade. O capitão da embarcação foi preso e indiciado por 13 acusações de colocar em risco a vida de terceiros. Outras 12 pessoas foram resgatadas com ferimentos leves. Autoridades americanas e a Guarda Costeira investigam se o acidente envolveu uma operação de fretamento ilegal. O Hamas pediu que os Estados Unidos pressionem Israel a avançar para a próxima fase do plano de paz em Gaza. A cobrança ocorreu após o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu reiterar a rejeição ao acordo. O plano prevê a entrega das armas dos grupos palestinos a um comitê local e a retirada das tropas israelenses. Netanyahu condiciona a desocupação ao desarmamento prévio e completo do Hamas. E o Irã endureceu as exigências para reabrir o Estreito de Hormuz, segundo o jornal britânico The Guardian, no momento em que os Emirados Árabes Unidos denunciaram um ataque iraniano contra uma de suas embarcações. A emissora estatal iraniana divulgou uma declaração do secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional e comandante da Guarda Revolucionária, que lista uma série de condições, como a retirada das tropas americanas da área e reparação total pelos danos da guerra. Agora o futebol. O
Flamengo venceu o Vitória por 2-0 no Maracanã e reduziu a distância para o Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o vice-líder chegou a 42 pontos e aí diminuiu a diferença para o time paulista, que tropeçou em casa, empatando em 0-0 com o Internacional. O Palmeiras soma 48 pontos. O terceiro colocado é o Atlético Paranaense, que venceu o Santos por 2-0 e jogou a equipe de Neymar para a zona de rebaixamento. Nos outros jogos de domingo, o Corinthians venceu o Bragantino por 2-0, o Cruzeiro derrotou o Mirassol por 3-1 e Bahia e Vasco ficaram no 0-0. Pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, o Corinthians goleou o Santos por 4-1 e o Grêmio derrotou o Cruzeiro por 2-0. O São Paulo venceu o Bragantino por 1-0, mesmo placar da vitória do misto do Mato Grosso sobre o Juventude. Vitória e Internacional empataram em 2-2. E não deu para o tenista João Fonseca, ele perdeu para o americano Ben Shelton por 2-0 e foi eliminado nas oitavas de final do Masters 1000 de Montreal. Na partida contra o número 10 do ranking mundial, o brasileiro chegou a sofrer uma torção no tornozelo direito durante o segundo set. O próximo desafio de João Fonseca será o Masters 1000 de Cincinnati, que começa na quinta-feira nos Estados Unidos. E assim a gente encerra o Panorama CBN da manhã, o primeiro da semana, né? Vamos juntos, tá? Aqui no time do Panorama da Manhã, eu, Bianca Santos, nosso DJ Laerte Afonso e o editor Edmilson Fernandes. E no Panorama da Noite, Leandro Gouveia. Um beijo, obrigada pela companhia e até amanhã.